Olá, muito bom dia a todos. Na verdade, é hoje que a gente completa 165 dias. Ontem eu coloquei o número errado na nossa reflexão. Eh, Passei uns dias anteriores de luxo. Olha aqui, agora, né, minha cara de segunda-feira que o trabalho chegou. E a reflexão de hoje fala um pouco sobre os nossos infortúnios, né? Eh, Infortúnio, será que tem a ver com não afortunado, né? Que nem todos os dias a gente tem essa sensação, né? De prosperidade, de produtividade, de riqueza, né? De abundância, de prosperidade. Mas ele faz ainda uma conexão com o temor a Deus e fala assim: o Senhor é meu arrimo, né? É Ele que nos dá a estrutura para conquistar essa tal abundância, né? E aí eu fiquei pensando aqui também, indo fazer as leituras de Samuel 22 e de Eclesiástico 1, 19 e 29, fala sobre essa maravilha de que Deus nos faz novas criaturas. E, afinal de contas, o que a gente tem vivenciado aqui, né? Justamente nos tornarmos novas criaturas devido à presença e deixar, né, que Deus conduza a nossa lapidação, né? Que a gente fique cada vez mais parecido com Ele, que a gente seja corpo do corpo dele. E, e esse processo de reforma, né, a gente tem visto que ele dá trabalho, e eu me perguntei, que nova criatura Deus quer que eu seja, né? Abundância de que ele quer que eu tenha? Porque ele não tá falando aqui, ele diz, né, ele enche toda a sua casa com bens que produz e os seus celeiros com muitos tesouros. Mas eu não acredito que ele esteja falando somente de comida e somente de bens. Eu acredito que ele esteja falando de abundância de sabedoria, de abundância de amor, de abundância de saúde, de abundância de quê, né? Com certeza a minha abundância de hoje não é a mesma abundância de nenhum de vocês, porque isso é totalmente personalizado, né? O plano é realmente único. Então, o que que abunda hoje na minha vida? E por que que é isso que está rodeando a minha vida hoje? O que que ele quer que eu aprenda? Qual é a nova criatura que ele precisa que eu seja para revelar essa semelhança com ele, né? E ele diz aqui, né, que é diante dos infortúnios que essa transformação acontece. Então, eu até recebi de presente uma leitura também hoje de manhã de uma amiga, e eu fui ler essa tarde, e dizia sobre jejuar e orar. E engraçado que hoje mesmo eu pensei, acho que eu devia começar um jejum, eu acho que eu deveria começar um propósito diferente, porque não é que Deus quer que a gente se sacrifique, né? Mas a gente sabe que é diante de diminuir os desejos da nossa carne que a gente enaltece os desejos do nosso espírito, que às vezes para ter maior conexão com Deus, a gente acaba tendo no momento em que a gente pede mais pela presença dele. E, naturalmente, a maioria das vezes que a gente pede pela presença dele é quando a gente está passando por uma dificuldade. Então, essas dificuldades, elas têm aparecido para nos mostrar o quê, né? E eu vou te dizer que talvez não sejam grandes mudanças, sabe? Eu nunca julguei que eu fizesse alguma coisa pelo mal de alguém, ou que eu tenha tomado decisões para levar, né, para a direção errada. Claro, né, que a gente peca que
estar num processo de evolução exige mudança, exige você sempre fazer o melhor. Mas por isso que eu gosto de usar essa palavra, né, da lapidação, porque Deus às vezes vai alterando, inclusive as nossas boas qualidades, né? Inclusive os nossos dons, as nossas qualidades, porque elas podem estar nos levando para alguma situação que a gente nem julgue como errada, como ruim, mas que é algo que a gente precisa aprender. Então, e aqui diz assim, né? A oração que eu recebi dessa minha amiga, né? Dizia, eu pensei, nossa, talvez eu devesse fazer um jejum. E aí ela me mandou uma leitura que dizia exatamente sobre jejum. Infelizmente, agora eu não tô aqui com a referência, né? Dessa passagem bíblica. Mas dizia assim: não jejuem e nem rezem, a fim de que outras pessoas te deem atenção e te deem evidência, né? Porque às vezes, inclusive nessa leitura, falava sobre os parish, né? Que acredito que seja como se fosse o pároco, né? A pessoa da paróquia. Que os próprios religiosos, às vezes, eles querem passar uma mensagem, né? E utilizam uma postura ou um exemplo de santificação, de jejum, de sabedoria, e que, ou as próprias vaidades, né? Elas querem mostrar para o outro. E aqui diz assim: não se preocupe, inclusive quando você estiver fazendo jejum, escove bem seus cabelos, lave bem o seu rosto e não demonstre para ninguém que você está fazendo isso, né? Que isso é você ser... agora eu não lembro também a palavra que ele usou, mas são as pessoas fúteis, as pessoas arrogantes que fazem isso, né? Não demonstre no seu rosto que você está fazendo esse sacrifício para Deus, porque Ele conhece o seu coração, Ele vai te dar a sua atenção e Ele vai fazer os milagres acontecerem, ou não no sentido, né, também de atender aquilo que você pede, mas de te dar a resposta que você procura. E como a gente já falou aqui, realmente, né, o nosso mundo hoje em dia ele exige que a gente exiba, né, os nossos conhecimentos, que a gente saiba muito de muita coisa, que a gente emita a nossa opinião, e é bem importante a gente saber que aos olhos de Deus, né, o que Ele espera é que a gente mantenha sempre essa conexão com Ele, né, essa fidelidade aos princípios dele, para que as nossas decisões sejam tomadas com sabedoria e não com conhecimento, né? Então, que a gente tenha condição de revelação e sabedoria para discernir, né, essa direção que Deus nos dá. Eu acredito que seja baseado nisso que a nossa mensagem se finaliza hoje. Revendo aqui as anotações que eu fiz, eu já passei, já falei de tudo um pouco. E tenham todos uma abençoada semana. Fiquem com Deus e recebam aí o meu carinho para com vocês também. Até amanhã.